Vamos começar fazendo a nossa oração? Vamos ficar de pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Bem-vindos de volta. Bem-vindos pela primeira vez, que estão vindo pela primeira vez, depois aí dessas 2 semanas de férias, né? Então, retomando, a gente concluiu o primeiro bloco do catecismo, que é o bloco que a gente fala do que é a nossa fé, né? O bloco que a gente esmiuçou a profissão de fé, e a gente chegou a ter uma das 2 aulas introdutórias sobre o segundo bloco, que é o bloco dos sacramentos, né? A gente tem essas 2 aulas introdutórias, aquela última antes das férias que o Pedro deu, e a de hoje, né, que a gente fala aí do o que é economia sacramental, e hoje a gente vai entrar nesse mistério da liturgia, né, o que é a liturgia. É uma aula muito importante, né, acho que nos dias de hoje, para a gente falar um pouco de tradição, né, a gente vive tempos, não sei se foi assim em outros tempos ou não, né, mas que a gente vê muitos ataques à liturgia por aí, né. Então, recentemente, talvez alguns de vocês tenham tomado notícia aí sobre essa questão de missas que às vezes tentam colocar um lado cultural outro, né, para dar um toque diferente na missa, mas que às vezes aquilo passa, né, a ser um abuso litúrgico, né. Eu vou falar um pouquinho também de música litúrgica, que é um outro ministério em que eu atuo, né? Eu atuo no Ministério de Música também, eu canto aí de vez em quando aí para ofender aí o ouvido de vocês, aí, desculpem. Mas não se pode cantar qualquer coisa, né? Não se pode cantar aquilo que se quer, né? Existem algumas regras, né, para que aquilo seja realmente um serviço à igreja, a Deus, né, e a nós que estamos participando ali daquela celebração. Então, algumas coisas precisam ser respeitadas, ainda que os documentos da igreja entendam que, sobretudo em área de missão, né, quando a igreja está entrando num país em que ela ainda não está consolidada, em que há uma cultura local forte, alguns elementos da cultura local podem ser aproveitados em áreas de missão, né, para que aquilo seja mais apreciável para aquelas pessoas. Ainda assim, há limites, né, de até onde se pode ir, né? A gente vai falar um pouquinho disso tudo aqui nessa aula de hoje, né? Então, no Catecismo, estamos aqui no capítulo 2, a celebração sacramental do mistério pascal. A catequese da liturgia implica, primeiramente, a compreensão da economia sacramental, né, que foi a aula anterior. A gente entendeu o que é economia sacramental? É tudo aquilo que Deus faz para nos salvar. Então, compreender a economia sacramental. A sua luz revela-se a novidade em sua celebração, que daí é o tema da nossa aula de hoje. No presente capítulo, portanto, tratar-se-á da celebração dos sacramentos da Igreja. Considerar-se-á aquilo que, pela diversidade das tradições litúrgicas, é comum à celebração dos 7 sacramentos. O que é próprio de cada um deles vai ser apresentado adiante, né? Então, a gente vai ter um capítulo para cada um dos 7 sacramentos, e esse capítulo de hoje é uma coisa mais geral, né, em comum de todos os sacramentos. Esta catequese fundamental das celebrações sacramentais responderá a questões primordiais que os fiéis levantam a esse respeito. Por exemplo, quem celebra, como se celebra, quando celebra e onde se deve celebrar, né? Então, a primeira pergunta: quem celebra? A liturgia é uma ação do Christus total, Christus totus, né, do Cristo todo. Lembram o que é o Cristo todo, né? Isso é uma doutrina de Santo Agostinho, né? O que é o Cristo total, segundo Santo Agostinho?
Cristo, cabeça, e a sua igreja, né? Nós fazemos parte deste Cristo total, né? Nós e Cristo somos um só na igreja, né? A gente teve aquelas aulas, né? Creio na igreja una, santa, católica e apostólica, né? Por que dizemos que a igreja é santa? Porque através do sacramento do batismo, aula da semana que vem, nós somos incorporados ao corpo de Cristo. Cristo que é, conforme vimos nas aulas do primeiro bloco, o perfeito rei, sacerdote e profeta. Sendo Cristo o perfeito sacerdote, né, é ele quem celebra os sacramentos. Mas nós, igreja, como parte deste Cristo total, como membros do corpo místico de Cristo, participamos com ele da celebração dos sacramentos. Então, a liturgia é uma ação do Cristo todo, né? E é interessante que, posteriormente, ele vai mencionar, quando a gente fala de igreja, não se trata só de nós, igreja militante, a igreja que está aqui na terra, mas também a igreja triunfante que está no céu, né? Os anjos e os santos do Antigo e do Novo Testamento também participam da liturgia, né? Não é à toa, quando na missa fazemos o canto do Sanctus, né? É um momento que nós cantamos junto com os anjos e os santos no céu. Se diz isso, né? Unir nossa voz a dos anjos e santos para, em uma só voz, cantar Santo, 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 Senhor Deus do Universo, né? Então, no céu também se participa das ações litúrgicas, né? A igreja não se resume àquela que vemos aqui na terra, né? Mas a igreja também que está no céu. E aí é o próximo tópico, né? Os celebrantes da liturgia celeste. O Apocalipse de São João, lido na liturgia da igreja, revela-nos primeiramente um trono no céu, e no trono alguém sentado, o Senhor Deus. Em seguida, o Cordeiro imolado e de pé, Cristo crucificado e ressuscitado, único sumo sacerdote do verdadeiro santuário. O mesmo que é oferecido e que é o que é dado, né? A gente mencionou essa figura, né? E a alegoria que tem dela no Antigo Testamento, né? Na Antiga Aliança, cabia ao sacerdote transportar a lenha, né? A madeira com a qual se usaria para se oferecer os holocaustos, se oferecer os sacrifícios, né? E temos naquela figura de Abraão e Isaac, o filho Isaac, que é vítima, né? Seria a vítima daquele holocausto, daquele sacramento, né? Para quem não se lembra, né? Deus pede que Abraão ofereça seu próprio filho em sacrifício, né? Em holocausto. E a gente só vai entender isso à luz do Novo Testamento, né? Quando Deus deu seu Filho unigênito em sacrifício para a nossa salvação, né? Então, de certa forma, essa passagem de Abraão e Isaac é uma alegoria do que viria a acontecer posteriormente na nova aliança com Cristo. Temos a Isaac levando o seu lenho, né? Então, ele seria ali também a figura daquele que é o sacerdote e vítima, né? Assim como Cristo levou o seu lenho nas costas, né? Levou também o seu madeiro sobre as costas, daquele que também é sacerdote e vítima. É a mesma pessoa. Então, recapitulados, né, recomposto em Cristo, participam do serviço do louvor a Deus e da realização de seus desígnios, as potências celestes, a criação inteira, os quatro viventes, os servidores da antiga e da nova aliança, os 24 anciões. Ele está falando de figuras dessa passagem do livro do Apocalipse, né, dos 24 anciões. O novo povo de Deus, né? Quem é o novo povo de Deus? A nova aliança, os batizados. Os 144 mil, de novo, é um número tirado do livro do Apocalipse, em especial os mártires imolados por causa da palavra de Deus, Apocalipse 6:9. E a Santa Mãe de Deus, a mulher, né? Apocalipse fala dela, da mulher, da esposa do Cordeiro, Maria. Finalmente, uma multidão, que é a figura da igreja, né? Quando a gente fala da esposa do Cordeiro, também é uma alegoria para se falar da igreja. A igreja é também a noiva, a esposa de Cristo, né? E Maria representa a igreja nesta alegoria. E, finalmente, uma multidão imensa, impossível de se enumerar, de toda a nação, raça, povo e língua. É dessa liturgia que o Espírito e a Igreja nos fazem participar quando celebramos o mistério da salvação dos sacramentos. Então, os sacramentos são feitos por toda a Igreja. Falou dos celebrantes da liturgia celeste e os celebrantes da liturgia sacramental.
é toda a comunidade, corpo de Cristo, unido à sua cabeça, que o celebra, né? Então, se estamos assistindo à missa, o presidente da celebração, né, o celebrante, o sacerdote, mas nós, a Assembleia, participamos com ele, co-celebrando de uma certa forma, não da mesma forma que o sacerdote, mas também nós participamos da ação litúrgica, né? Por isso que é previsto que certas ações sejam feitas pela Assembleia, né? E quando você pega o missal romano, você vai estar lá, escrito em vermelho, aquilo que deve ser dito e feito pelo sacerdote que está celebrando, né? E em preto, aquilo que deve ser feito pelos demais, né? E é importante que a gente se atenha àquilo, né? Então, às vezes, você tem aí a gente pode ter uma tentação de incluir coisas que não estão, né, no missal, mas que não são adequados, né? E podem configurar um abuso litúrgico se forem muito extravagantes. As ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da igreja, que é o sacramento da unidade. Isto é, o povo santo unido e ordenado sob a direção dos bispos, né? Então, até para que haja essa unidade, né, está ali por escrito o que deve ser feito, né, tanto de gestuais e atos como de palavras. Um abuso litúrgico, por exemplo, se no meio da liturgia eucarística se coloca um discurso político, por exemplo, né, que já aconteceu em muitas igrejas, né, colocando casos extremos aqui, né, muitos entendidos de liturgia colocam, por exemplo, como um abuso litúrgico, um hábito que a gente tinha, né, aí mais difundido, aquela questão do abraço da paz, né, que acho que até por uma questão epidemiológica, depois de que começou a pandemia, a gente não viu mais isso acontecer na maioria das igrejas, né? Mas em que consistia isso como abuso litúrgico, né? Quando se excedia nisso, né? Quando se um cumprimento, uma coisa começava a virar uma coisa que virava uma festa ali, né? E você dava as costas para o Santíssimo, que já estava ali exposto ao altar, né? E a pessoa às vezes saía do lugar dela para ir lá na outra fileira para dar um abraço. Eu entendo que há um quê fraterno nisso tudo, né? Mas uma vez que você esquece do Senhor Jesus, que já está ali consagrado e no altar, né, passa a se configurar como um abuso litúrgico, né? Se você muda, por exemplo, as palavras, né, aquilo que está escrito é o que deve ser lido, né? Se você muda as palavras, isso configura também um abuso litúrgico, né? Mas se eu for numa missa assim, o sacerdote mudou as palavras do que estava ali, ela deixa de ser válida? Não, ela não deixa de ser válida. Você cumpriu o seu preceito por ter assistido àquela missa. Ainda assim, o sacerdote pode estar incorrendo em pena, em pecado, por ter cometido um abuso, dependendo do quão agressivo ele foi nessas mudanças que ele fez, né? O mais seguro é se manter o que está no missal, né? É claro, né, muitos doutores da igreja vão entender que coisas menores, né? Às vezes aqui, vamos, no final desse trecho da liturgia, eu vou rezar aqui uma Ave Maria por uma seguinte intenção, seria uma coisa menor. Ainda assim, não é o ideal, né? O ideal é que se mantenha aquilo como está no missal, né? Você incluir orações extras, né? Com frequência você corre no risco do erro de estar cometendo um abuso litúrgico, que às vezes não é o momento de você fazer aquilo, né? Acho que uma coisa menor, ninguém vai entender aquilo como abuso, né? Mas com frequência você vê mudanças drásticas ali no que configura a liturgia, né? Esse caso que eu estava falando agora dessas questões culturais, né? Se teve, acho que o Pedro até participou um pouco disso, algumas igrejas que colocavam danças africanas muito extravagantes às vezes, né? Que não é só uma adaptação à cultura local, né? Até porque não seria nem a nossa, ainda que a nossa cultura brasileira tenha elementos, né, da cultura africana incorporadas a ela, né? Era uma coisa também muito diferente daquilo que é a cultura brasileira também, né? E ali certamente configurou um abuso, era uma coisa muito radical, né, muito agressiva nesse sentido, né? Um abuso litúrgico, por exemplo, você vê em casamentos, né, que às vezes o fotógrafo sobe no presbitério, né, e
Já aconteceu do fotógrafo apoiar a câmera em cima do altar, né? Um claro abuso litúrgico isso, né? O altar é o corpo de Cristo, né? A gente vai falar, vai ter uma aula para falar sobre a missa, né? Então, esses são alguns exemplos, né? Uhum. Assim, é previsto que haja ali o momento ali dos avisos paroquiais, né? E às vezes nos avisos paroquiais você pode falar de uma determinada ação apostólica que a paróquia está promovendo, que promove, que usa uma rifa, uma coisa assim, para angariar fundos para uma determinada ação, né? Deveriam ser breves, né? A partir do momento que aquilo toma muito tempo e que se vai muito fundo ali na questão, passa a ser um abuso litúrgico, sim. A assembleia que celebra, eu estou no 1141, é a comunidade dos batizados, os quais, pela regeneração e unção do Espírito Santo, são consagrados para serem casa espiritual e sacerdócio santo, né? O que é casa espiritual e sacerdócio santo, né? São Paulo nos ensina, né, nas suas cartas, né? Não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo, né? A gente vai falar disso adiante no catecismo, né? Quando você tem aquela conversa de Cristo com a samaritana, né, na beira do poço, e que há aquele questionamento da samaritana, não, mas temos aqui o poço de Jacó e nossos pais, nossos ancestrais disseram que a gente deveria adorar a Deus aqui, né? Mas os judeus falam que deve se adorar lá no templo de Jerusalém, né? Então como é que é isso, né? E que Cristo responde, olha, estamos na nova aliança, estamos inaugurando a nova aliança, é chegado o tempo que adorarás em espírito e verdade, né? Então, a partir da nova aliança, né? Na antiga aliança, e para alguns judeus ainda é assim, até hoje, né? A divindade se encontrava presente ali, no templo de Jerusalém, no Santo dos Santos, né? Que ficava coberto pelo véu, né? E ali havia um contato direto com a divindade, né? O templo foi destruído, né? Sobrou dele o Muro das Lamentações, né? E para muitos judeus até hoje aquilo ali é o que sobrou de contato deles com a divindade, né? Por isso que eles colocam ali como um lugar santo, que é o que eles têm ali como contato com a divindade, né? Sabemos que isso é um erro, né? A partir da nova aliança, adorarás em espírito e verdade, né? E São Paulo vai esmiuçar isso, né? O que significa isso? A partir do momento que nós somos batizados, a Santíssima Trindade, né, que é espírito, né? Deus é espírito, a gente falou lá naquelas primeiras aulas, né? Das coisas visíveis e invisíveis, né? Ela habita dentro de nós, né? Então, se eu batizado, tenho a Trindade habitando dentro do meu ser, né? No mais íntimo do meu interior, né? E Santo Agostinho é muito rico descrevendo essa teologia da interioridade, eu passo a ser templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vive em mim, né? Então, eu sou o templo. Ainda assim, né, a gente vai ter um tópico daqui a pouquinho para falar sobre isso, convém que tenhamos um local para que nos encontremos, né, que esse local seja santo e que façamos as celebrações ali, né? Mas nós somos templo do Espírito Santo, nós somos casa espiritual, né? Este sacerdócio comum é o de Cristo, único sacerdote participado por todos nós, os seus membros. Mas os membros não têm todos a mesma função, né? Eu tenho uma mão que tem uma função diferente do meu pé, que tem uma função diferente do meu coração, que tem uma função diferente do meu fígado, né? Então, ainda que façamos parte de um mesmo corpo, o corpo místico de Cristo, cada um dos membros tem a sua função. Por isso que a função do sacerdote que está celebrando é diferente da nossa função como leigos ali, né? E é muito interessante, né? Uma vez eu ouvi o padre Paulo Ricardo falando disso, né? Que muitos dos problemas, alguns dos problemas da igreja que a gente vive hoje é que muitas vezes você vê o sacerdote se excedendo em fazer funções que competem aos leigos e os leigos querendo ser sacerdotes, né? Então essa questão vamos autorizar o leigo para celebrar a missa, não é por aí, né?
E não é que o sacerdote não possa fazer funções dos leigos, eles podem, mas o que é próprio do sacerdote, né? Certas ações são mais próprias dele que outras pessoas não poderão fazer no lugar deles, né? Então convém que sejam eles que façam, né? Não que eles não possam fazer outras ações, mas eu já tenho, já que grande é a messe e faltam trabalhadores para a messe, né? Às vezes a gente perde um sacerdote em funções que poderiam ser desempenhadas pelo leigo, né? E às vezes você não tem em todas as paróquias um sacerdote celebrando missa todos os dias, né? Ou, não sei, às vezes enquanto um sacerdote está celebrando a missa, um outro está ali no confessionário para atender as confissões dos fiéis que desejarem, né? E muitas igrejas fazem isso, né? Ali mesmo, durante a missa, pode ter um segundo sacerdote que, em vez de estar concelebrando junto no presbitério, está ali no confessionário para atender os fiéis que querem, às vezes, participar da comunhão naquela missa mesmo. Às vezes você está em pecado, você chegou na missa, você está em pecado, não deu tempo de você se confessar antes, mas, puxa, tem um sacerdote ali no confessionário, eu posso me confessar agora mesmo aqui, já participar da celebração da comunhão aqui, né? Muito bom que seja assim. Então, os membros não têm a mesma função. Certos membros são chamados por Deus, na e pela igreja, a um serviço especial da comunidade. Tais servidores são escolhidos e consagrados pelo sacramento da ordem, por meio do qual o Espírito Santo os torna aptos a agir na pessoa de Cristo cabeça para o serviço de todos os membros da igreja. O ministro ordenado é como o ícone de Cristo sacerdote, já que o sacramento da igreja se manifesta plenamente na Eucaristia. É na presidência da Eucaristia que o ministério do bispo aparece primeiro e em comunhão com ele e dos presbíteros e dos diáconos, né? Então, é muito interessante, né? Qual é a finalidade de ser dessa forma, né? Para que essa pessoa possa servir aos demais, né? E Cristo deixa isso muito claro, né? Em dois momentos, né? Em vários momentos, mas dois aqui que eu vou destacar, né? O primeiro ali está meio apagado, né? Aquela passagem de João 13, eu acho que eu vou tentar só resumir para não ir à escritura hoje, é tão rico aqui no catecismo, né? Mas essa passagem de João 13 é a passagem do lava-pés, né? Na qual Cristo está prestes a inaugurar o sacramento da Eucaristia, né? na Santa Ceia, e ele faz, né? O Evangelho de João é o único que não narra, né? a Santa Ceia e coloca no lugar essa passagem do lava-pés, e que Pedro, num primeiro momento, não entende aquilo, né? O Senhor lavar os meus pés? Não pode, não, Pedro. É importante que eu faça isso porque vocês precisam aprender que, assim como eu, que sou mestre e Senhor, sirvo a vocês, vocês também terão de servir, né? Então, ele configura ministros ordenados com a finalidade que estes possam servir aos demais, né? Então, o sacerdote está a serviço da Assembleia, né? É essa a liderança que Cristo veio nos ensinar, né? E num segundo momento, né, já depois da sua paixão, morte e ressurreição, ele vai falar para Simão Pedro, amas-me mais do que esses demais? Então apacenta as minhas ovelhas, né? Então ele vai imbuir Pedro dessa missão de servir a sua igreja, apacentar as suas ovelhas, né? E é muito interessante que há essa continuidade, né? Entre os ministros ordenados, né? Que foram ordenados por outros ministros ordenados, que foram ordenados por outros ministros ordenados, até chegar ao tempo dos apóstolos, né? Nós chamamos isso de sucessão apostólica, né? Cristo escolheu os seus 12, né? Acho que a gente já teve uma aula que a gente falou sobre isso, né? Em algum momento os 12... Em algum momento, ele precisou de mais pessoas para levar a sua palavra, ele escolhe outros 72, né? E os 12, já nos Atos dos Apóstolos, falam, olha, não convém que a gente se afaste aqui da oração e da celebração dos sacramentos para funções administrativas menores, né? Vamos escolher outras pessoas de boa fama, com boa doutrina entre a comunidade para nos auxiliar nesse serviço, né? A igreja sempre entendeu essa passagem como o início do diaconato. Então, se escolhem pessoas
para receber um sacramento da ordem, teremos uma aula para falar do sacramento da ordem, para exercer uma função especial, que é uma função de serviço ao restante da igreja. Como celebrar? Sinais e símbolos. Uma celebração sacramental é tecida de sinais e de símbolos. Segundo a pedagogia divina da salvação, o significado dos sinais e símbolos deita raízes na obra da criação e na cultura humana, adquire precisão nos eventos da antiga aliança e se revela plenamente na pessoa e na obra de Cristo. Sinais do mundo dos homens. Na vida humana, sinais e símbolos ocupam um lugar importante, sendo o homem um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual, exprime e percebe as realidades espirituais por meio de sinais e símbolos materiais. Como ser social, o homem precisa de sinais e de símbolos para comunicar-se com os outros, pela linguagem, por gestos, por ações. Vale o mesmo para a relação com Deus. Então, isso é um ponto importante, né? Porque, às vezes, né, a gente pode cair aí num erro modernista, né, de que, olha, não, aquilo que é importante é o que você traz no seu coração. Né? Não é importante você, ao entrar numa igreja, onde está ali o Santíssimo presente, realizar uma boa genuflexão, né? Porque o que importa é que você tenha a devoção no seu coração. Né? Tudo bem, mas Santo Agostinho vai nos responder, atos é que são amores. Então, ao mesmo tempo, né, daquele marido que no dia do aniversário de casamento esqueceu de comprar um agrado para a esposa, um presente, né? Não, mas meu amor, o que importa é que eu te amo. Palavras vazias. Atos é que são amores, porque somos seres corpóreos e espirituais. Nós temos corpo e nós temos espírito. E já falamos em diversas aulas anteriores que corpo e espírito andam juntos. E muitas vezes o corpo é um símbolo de algo que está no espírito. Sem dúvida que aquilo que está no espírito, aquilo que está no coração, é o mais importante. Mas se o corpo age numa direção contrária, talvez aquilo que está no coração não esteja tão forte como você pensa, né? Então, se eu tenho um zelo por Cristo que está ali realmente presente na Eucaristia, né, na hóstia consagrada, né, eu não deveria fazer essas genuflexões que a gente vê por aí do pessoal entrando, faz assim, né? Claro, às vezes você tem aí uma artrose, um problema no seu joelho, alguma dificuldade maior que você não vai conseguir gerar uma boa genuflexão. Mas se não é o caso, né, vamos lá, né, da onde veio isso? Né? Isso é a forma que se cumprimentava o rei no Ocidente, né? A pessoa chegava para o rei, né, e dobrava, né, 90 graus aqui essa perna, majestade, né? Então, esta é a nossa postura para com o rei que está ali realmente presente, né? E a gente só se ajoelha para o rei. Então, se você vai numa capela, por exemplo, que não tem Santíssimo, né, você não deveria fazer, porque às vezes você tem uma capela aí de algum lugar que não tem, né? Nas igrejas você vai ter um Santíssimo, né? E, de novo, né, a tradição, a liturgia manda que, estando o Santíssimo presente, se acenda uma vela, que pode ser uma vela real ou uma vela elétrica, né, hoje em dia, que tem ali, mas que sinaliza que, olha, o Senhor está presente ali realmente, né? Na Sexta-feira Santa, ele não está, né? Depois que você tem a celebração da paixão, que não é missa, né, mas que há comunhão, você vai ter um esvaziamento ali do sacrário, o Senhor não está presente ali, né? Então você não faria a genuflexão, né? Você pode fazer a saudação oriental, né? No Oriente a saudação é se inclinando, né? Parece que no Japão, quanto maior a dignidade da pessoa que está, né, mais se inclina, assim, né? E a gente reserva a genuflexão para o rei, né? Isso é um ato externo, mas que um símbolo daquilo que está no meu coração, né? Eu mostro o meu respeito por aquela pessoa que está ali, né? Então, como somos corpo e espírito num só, essas duas coisas andam juntas, né? E às vezes, né, pequenas tradições são importantes
Porque se a gente vai abrindo mão de pequenas tradições pontuais, nós corremos o risco de perder a tradição com T maiúsculo, né? Então, é muito importante que a gente volte a cultuar certas tradições pequenas, né? Certos atos de piedade pequenas, mas que vão sendo esquecidos, né? Por exemplo, né? Ter a tradição no almoço, no jantar em família, fazer a bênção dos alimentos. Né? É uma coisa tão cristã, né? E tão apropriada, né? Fazer o sinal da cruz piedoso quando você passa por uma igreja, né? Rezar internamente uma Ave Maria quando se ofende a Deus e a Nossa Senhora, né? Então, às vezes você está passando por uma casa que você sabe que se ofende muito a Deus ali, né? Às vezes você reza uma Ave Maria, né? Em desagravo, né? Não precisa nem rezar em voz alta, reza internamente, né? Mas eu sei que se ofende a Deus aqui nessa casa, eu vou rezar aqui uma Ave Maria internamente, né? Quantas Ave Marias a gente não deveria rezar, por exemplo, no Carnaval? Né? São pequenos gestos que externam algo que é interior nosso, né? Mas que nos mostra a nossa devoção. Né? Então, aquilo que é material, né? Aquilo que é visível, é um sinal daquilo que não é visível. Da mesma forma que no casamento. Né? Se você fala sempre que no seu coração você ama a sua esposa, mas você não vai estar ajudando ali, chegando cedo para que ela possa descansar, um dia leva as crianças para passear para que ela possa ter, né, um dia de mais tranquilidade também, porque se você não é afável, não é carinhoso, né, e vice-versa da esposa com o marido também, né, será que você ama de verdade? Né, ou o seu amor é só da boca para fora? Né? Então, obras é que são amores, né, nos ensina Santo Agostinho. Sinais no mundo dos homens. Na vida humana, sinais e símbolos ocupam um lugar importante, sendo o homem um ser ao mesmo... Eu já li isso aqui, né? Deus fala ao homem por intermédio da criação visível. O cosmos material apresenta-se à inteligência do homem para que este leia nele os vestígios do seu Criador. Então, lá naquelas primeiras aulas, quando falamos lá das provas da existência de Deus, né, de Santo Tomás de Aquino, a gente falou, né, que uma das provas da existência de Deus é contemplar a natureza, contemplar o cosmos. Né? Quando vemos a ordem do universo, né, a ordem que há na criação, entendemos que há um Criador por trás dela. Né? A gente deu lá o exemplo da Ferrari, né? Eu não vou repetir aqui o exemplo da Ferrari pela 20ª vez, que eu acho que já falei tantas vezes aqui, né? Mas quando contemplamos a ordem do cosmos, né? E por isso aqueles que têm filhos pequenos, né? É tão importante a gente levar as crianças pequenas para ter contato com a natureza, que é uma forma de apresentar a Deus para elas, né? São sinais que Deus dá da sua presença. São sinais que Deus dá de que Ele é o Criador. Deus fala ao homem pela criação visível. A luz e a noite, o vento e o fogo, a água e a terra, a árvore e os frutos falam de Deus. Simbolizam ao mesmo tempo a grandeza e a proximidade dele. Enquanto criaturas, essas realidades sensíveis podem tornar-se o locar da expressão da ação de Deus que santifica os homens e da ação dos homens que prestam seu culto a Deus. Acontece o mesmo com os sinais e os símbolos da vida social dos homens. Lavar e ungir, partir o pão, partilhar o cálice podem exprimir a presença santificante de Deus e a gratidão do homem diante do seu Criador. Né? É muito interessante, né? São José Maria Escrivá, que é o fundador do Opus Dei, né? Sempre que ele criava um novo centro do Opus Dei em algum lugar, com frequência faltava dinheiro, né? E se tentava tirar leite de pedra aproveitando coisas doadas, às vezes sucata, às vezes a sala de estar podia não ser tão bonita assim, às vezes os dormitórios eram muito apertados, os colchões velhos, mas uma coisa é se fazer a questão de ser lindo, perfeito, o oratório. Né? Então, assim, um bom cálice de ouro, um altar bonito com um bom mármore, né? Mas se existe tanta pobreza aí no mundo, né? Não convém que a gente usasse esses recursos para outros fins, né? E não um altar tão caro, né? Tão ornamentado. Você pode falar isso se você visitar uma dessas igrejas barrocas que a gente tem em Minas Gerais, né? E que ele respondia da seguinte forma: olha, no dia que as pessoas que se amam presentearem marido e mulher, um marido presentear sua esposa com sacos de cimento, né? Eu vou dar saco de cimento para construir uma casa maior.
Quantas pessoas se presenteiam com ouro, com joias, né? Eu quero presentear o meu Senhor com isso, né? Então, para Deus, aquilo que há de melhor, né? E isso se expressa também materialmente, né? Isso é uma atitude de amor, né? De desapego, né, do homem para com a riqueza material, mas para que se oferte aquilo para Deus, né? Porque é dado para Deus. Então, que o cálice seja um bom cálice, né, de ouro. As grandes religiões da humanidade atestam muitas vezes de maneira impressionante este sentido cósmico e simbólico dos ritos religiosos. A liturgia da igreja pressupõe, integra e santifica elementos da criação, da cultura humana, conferindo-lhes a dignidade de sinais da graça, da nova criação em Jesus Cristo. O povo eleito recebe de Deus sinais e símbolos distintivos que marcam sua vida litúrgica. Estes não mais são apenas celebrações de ciclos cósmicos e gestos sociais, mas sinais da aliança, símbolos das grandes obras realizadas por Deus em favor do seu povo. Então, já da antiga aliança, você tinha aí esse símbolo da circuncisão, né? O menino judeu era circuncisado, isso simbolizava a aliança de Deus com Abraão, a aliança de Deus com o povo hebreu. Nós temos o batismo, né, como um substituto da circuncisão. E o batismo também possui os seus símbolos, né? A água, o óleo, o fogo, né? A água que simboliza as águas do dilúvio, né? Que todos morrem naquelas águas do dilúvio, mas renascem purificados, né? O mal se esvai com as águas do dilúvio, né? As águas do batismo da mesma forma, né? Nós afogamos ali o homem velho e emergimos das águas do batismo, ressurgimos como o homem novo, curado do pecado, né? Unido a Cristo tão intrinsecamente que passamos a ser com Ele um só. Existe esse simbolismo da água, e a água é necessária, a gente vai falar na aula da semana que vem, né? Em situação de urgência, qualquer um pode batizar, você pode batizar o seu filho que acabou de nascer com uma doença grave que não vai sobreviver aos próximos minutos, né? Você, pai, batize o seu filho, você precisa que tenha água para você fazer isso, né? Temos também o símbolo do óleo, né, que é ungido ali no peitinho, né, da criança, né, o sacramento do crisma também, né? O óleo é aquele símbolo dos guerreiros, né? Até hoje, nas competições de halterofilismo, você vê aqueles pessoas musculosas todas empapuçadas de óleo, né? Porque o óleo já representa do tempo dos guerreiros, se acreditava que o óleo traria ali uma força a mais, e até hoje se coloca, né, o óleo como esse símbolo no halterofilismo, né? E não é verdade, né, que às vezes a água, né, tem essa função mesmo, né? Você chega cansado de um dia de trabalho exaustivo, né, e você tem outras funções a fazer, você toma ali um banho frio e parece que você sai daí depois daquela água novo, né, que a tua disposição volta, né? Você, pera só, vou jogar ali uma água no rosto ali para dar ali uma, né? Não é verdade, né? Então o óleo tem esse simbolismo de fortaleza, né? E a chama, né? Que cabe ao padrinho, né, acender a vela no círio pascal e levar para para o seu afilhado a luz de Cristo, né? Aquela luz, a chama simboliza a luz de Cristo que nos permite enxergar a verdade, né? E distinguir um caminho de salvação entre muitos caminhos de perdição que podem ter no mundo, né? E a chama, ela traz essa maravilha que ela é facilmente partilhada com os outros, né? Temos isso no Sábado Santo, né? Acendemos a vela no círio pascal e os fiéis vão um a um levando suas velas para acender as velas dos demais, né? Então nós que recebemos a luz de Cristo, né, no batismo, né, na vela, temos essa missão de levar esta chama, levar essa luz para os outros, para que também eles possam enxergar, né? Domini ut videm, Senhor, que eu veja, né? Nos ensina Bartimeu, o cego. Sinais assumidos por Cristo. Em sua pregação, o Senhor Jesus serve-se muitas vezes dos sinais da criação para dar a conhecer os mistérios do reino de Deus. Realiza suas curas ou sublinha a sua pregação com sinais materiais ou gestos simbólicos. É muito interessante, né? Portanto, as curas
que Cristo exerce no seu ministério são sinais materiais, né? Então, a gente vê isso muito claro naquela passagem que ele cura o paralítico, né? Qual é a primeira coisa que ele fala, né? Aquela passagem que ele está em Cafarnaum, está numa casa ali apertada pela multidão e os amigos do paralítico querem levar aquele doente para ser curado e não conseguem chegar, eles sobem no telhado e isso, são o paralítico, né? A primeira coisa que eles falam coragem, seus pecados já são perdoados. E em meio a olhares escandalizados dos fariseus que estavam ali presentes, né, ele explica, olha, para que acrediteis que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, eu te ordeno, levanta-te, pega teu leito e anda. Então, para que creias que eu tenho o poder de perdoar pecados. Portanto, os milagres de Cristo não tem como função primordial o milagre em si, né? Então, qual é a finalidade daquele milagre? É evidente, a finalidade daquele milagre é fazer com que uma pessoa que estava doente e não conseguia andar. Este não é o principal. A função principal do milagre é acender a fé. Ora, se este consegue realizar um ato sobrenatural, isso é testemunha de que ele realmente tem a autoridade que ele fala, né? Embora passe a parecer óbvio, né? Não era para a maioria dos fariseus, né? Mas é exatamente o que fala Nicodemos, né? Quando Nicodemos vai ali em João 3 e se encontra com Jesus às escondidas, né, durante a noite, ele fala, olha, eu sei que você realmente é um profeta, porque ninguém poderia fazer os sinais que você faz se não fosse enviado por Deus mesmo, né? É evidente, né? Nicodemos compreende isso, né? E eu acho muito interessante, né, porque você pega aí o século XX, que foi um século, acho que talvez um dos séculos mais materialistas, né, que a gente já viveu, né? Talvez eu passe, a gente ainda está aí no começo, né, do século XXI, né, mas passado aí 20% aí do século XXI, né, me parece que até o século XX foi mais materialista do que o século XXI, né? O século XXI, tudo bem que às vezes entra aí umas espiritualidades meio tortas, né, nessa onda de orientalismo que a gente está vivendo, né? Estava vendo aí o programa de reabertura do Eduardo Paes, né, para o fim da pandemia, yoga, meditações e tai chi chuan nas praças públicas, né? Da onde veio isso? Isso é da nossa cultura, né? Então, né, de hoje que é uma onda aí de orientalismo, né, na espiritualidade mundana. Mas o século XX foi um século muito materialista, né? E você tem, ao mesmo tempo, no século XX, milagres tão fortes, né? Citando dois exemplos, né? A aparição de Fátima, né? Você tem ali o sol dançando no céu e 70 mil pessoas testemunhando aquilo, né? Outro exemplo, Irmã Lúcia, né? A Irmã Lúcia em Fátima, e o Padre Pio de Petrutina, né? Com seus milagres fantásticos também, né? De curas, né? Ressurreições e bilocação, né? Ao mesmo tempo que ele estava lá em Petrutina, na Itália, estava num hospital nos Estados Unidos orientando o médico a fazer direito de tratamento lá, né? São coisas tão fantásticas do ponto de vista racional, que, ao meu ver, isso é uma forma de Deus responder a um momento de muito ceticismo, né? De muito materialismo, né? Mas eu volto a falar, né, já falei em aulas anteriores, né, nós não devemos esperar testemunhar atitudes, sinais como esses, né, para acender a nossa fé, né? Porque o mais provável que acontece na grande maioria dos fiéis é que a gente nunca testemunhe um milagre extraordinário como esses que a gente mencionou aqui. Embora em certos momentos da história, né, foi da vontade de Deus que eles acontecessem, como finalidade de acender a fé das pessoas, né? Ainda assim, não dependa disso para alimentar a sua fé, né? Não sejamos Tomé, né, que querem ver para crer, né? Mas pelo contrário, é o crer para ver, né? Desculpa usar aqui um lugar comum, né? Um clichê, mas
mas é isso aí, né? A gente precisa enxergar o extraordinário nas coisas ordinárias, né? Ontem eu estava vendo o meu filho de 1 ano e meio, estava lá, pegou lá do irmão de 3 anos uma espada do Luke Skywalker, né? Uma espada de plástico, né? E ele tem 1 ano e meio, veio correndo com aquele negócio e veio a irmã de 5 anos sentada, para dar na cara da irmã. Olha, a Joana parecia um ninja desses filmes, assim, que ele pegou a espada assim na mão, assim, né? Eu olhei para lá, ela olhou para mim, anjo da guarda. Não tem a menor dúvida que foi o anjo da guarda que mexeu ali o braço dela, pegou, parecendo esses filmes ninja mesmo, né? Que para ali o golpe, ia tomar uma cacetada na cara ali, pelo menos o nariz sangrando, e ia sair ali. E anjo da guarda, né? O mesmo Francisco, né? Uma festa junina que a gente fez aí em junho, meu sogro, eu não vou aqui criticar, né? Acendeu uma fogueira, tá, no meio ali do terreno, aí, pô, foi ótimo, as crianças adoraram a fogueira, né? Mas no final, né, a fogueira já apagaram, mas ainda estava em brasa, o Francisco também veio correndo na direção da fogueira, e a madrinha dele saiu de não sei aonde, eu vejo extraordinário nessas coisas, né? O garoto ia se arrebentar ali, né? Ia se queimar e a vontade de Deus não quis, né? A madrinha pegou ele no colo na hora e ele não caiu ali. Então você vê o extraordinário nas coisas ordinárias, né? do dia a dia, né? Que é onde o extraordinário se manifesta na maioria das vezes, né? Mas com um olhar de fé a gente enxerga a ação de Deus nessas coisas. Sinais sacramentais. Desde Pentecostes, é por meio dos sinais sacramentais de sua igreja que o Espírito Santo realiza a santificação. Os sacramentos da igreja não abolem, antes purificam e integram toda a riqueza dos sinais e dos símbolos do cosmos e da vida social. Além disso, realizam os tipos e as figuras da antiga aliança, prefiguram e antecipam a glória do céu. Então não vou entrar especificamente nos sinais de cada um dos sacramentos, porque em cada sacramento a gente vai falar da matéria do sacramento, quais são, né? Do óleo, da água, de tudo isso, conforme a gente for tendo as aulas de cada um dos sacramentos, a gente vai falar disso lá, né? Palavras e ações. Uma celebração sacramental é o encontro dos filhos de Deus com seu Pai, em Cristo e no Espírito Santo. E este encontro se exprime como um diálogo, mediante ações e palavras. Então, o celebrante fala, a gente fala, existem palavras que devem ser ditas pelo padre, existem palavras que devem ser ditas por nós, né? E ações também, né? Gestos, né? Vão ter momentos na celebração da missa, por exemplo, que o sacerdote deve levantar as mãos, né? Às vezes a gente quer também fazer a mesma coisa que o sacerdote na hora do Pai Nosso, né? E o sacerdote ele faz em cruz, né? Ele não faz em súplica, né? Como a gente faz às vezes. Você vai estar numa missa, vai vendo as pessoas levantando as mãos em súplica, em supino, assim, né? O sacerdote faz em cruz, né? No missal está escrito que isso é o gestuário do sacerdote, né? Quando ele une as mãos, né? O momento da gente se ajoelhar para a consagração, né? Todo esse gestual, ele já está descrito no missal. Sem dúvida, as ações simbólicas já são em si mesmas uma linguagem, né? A gente fala com o nosso corpo, né? Quando a gente se prostra de joelhos, né? Existem palavras ali implícitas, né? No nosso gestual. Mas é preciso que a palavra de Deus e a resposta de fé acompanhem e vivifiquem estas ações para que a semente do reino produza seu fruto na terra fértil. As ações litúrgicas significam que a palavra de Deus exprime a iniciativa gratuita de Deus, ao mesmo tempo a resposta de fé do seu povo. Então, vou fazer aqui um contraponto, né? Também não podemos esvaziar palavras e ações, né? O que é muito comum, por exemplo, na oração do terço. A oração do terço é uma oração muito agradável à Nossa Senhora, uma oração muito simples e rica ao mesmo tempo, né? Muitos santos se fizeram santos, mas atire a primeira pedra aquele que nunca se distraiu rezando o terço, né? Por ser uma oração muito repetitiva, né? Você está lá, Ave Maria, cheia de graça. Na minha casa eu gosto de rezar o terço andando, né? Porque a gente reza o terço tarde lá em casa, né? Para não dormir eu fico andando, né? Eu fico rezando andando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, o sono não me pega. E às vezes você se distrai, né? E você não está prestando atenção naquilo que você está falando, né?
Olha, é natural, e Deus sabe disso, né? Deus sabe das nossas limitações como seres humanos, né? Que somos passíveis de cair na distração. O importante é que mantenhamos o propósito de nos manter vigilantes, né? Tão logo a gente se dê conta que a gente se distraiu, que a gente retome, né? E no caso do terço, né, contemplando ou pensando no mistério, né? Às vezes você está rezando a Ave Maria, às vezes você não está exatamente pensando nas palavras que você está dizendo, mas você está pensando no mistério que está sendo vislumbrado ali. Então aqui estou, sei lá, no segundo mistério glorioso, que é a ascensão de Jesus Cristo. Então estou pensando assim, pô, Jesus que era corpo, ele subiu aos céus, então o corpo foi para um lugar que é imaterial, que é o céu passa a comportar matéria, que é o corpo de Deus. Sei lá, eu estou ali refletindo nesse mistério, né? Você está fazendo oração, tudo bem, né? Às vezes você está mais ali pensando nas palavras que você está dizendo, né? Ave Maria cheia de graça, né? Puxa, então olha como o anjo cumprimenta a Nossa Senhora. O anjo que ele é superior ao homem, ele se coloca como inferior a Maria, né? Ele faz o cumprimento que se cumprimentava a César, o rei, né? Ave César, né? Ave Maria, ó cheia de graça, né? O anjo se coloca abaixo de Maria e você está pensando nas palavras, você está fazendo oração também, né? E Santa Teresa d'Ávila, né? Ela fala muito disso naquele livro dela, O Caminho de Perfeição, né? E ela começa a fazer a distinção entre a oração vocal e a oração mental, né? O último bloco do catecismo a gente vai falar sobre oração, né? Mas a oração vocal são essas orações que já existem prontas, né? Que elas não são inferiores à oração mental, tá? Então, se você reza, por exemplo, a oração do Pai Nosso, é uma oração vocal. Você está ou vocalizando externamente, falando em voz alta, ou vocalizando internamente, né? Você está pensando nas palavras, ainda que você não esteja falando, né? Você está fazendo oração vocal. Eu estou lá, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então, são tantas orações vocais aí na tradição da igreja, né? Então, é muito bom que a gente tenha um livrinho desses, assim, de orações do cristão, né? Que tem orações para todo quanto hora do dia e circunstância, oração ao acordar, oração antes de dormir, bênção dos alimentos, né? Oração a São José antes de começar o trabalho. São muito bons esses livros, né? Essas orações são muito frutuosas. Mas Santa Teresa coloca que você precisa realmente estar vivendo no seu coração o que você está falando. Então Santa Teresa coloca que a oração mental, né? Eu falei que a oração vocal, a oração mental é aquela oração mais livre, né? Que você vai fazer, por exemplo, uma meditação. Você vai pegar essa passagem que a gente falou agora há pouco do poço lá de Sicar, lá o poço de Jacó, do encontro de Jesus com a samaritana, e você vai meditar naquela cena, você vai pensar que você era mais um personagem naquela cena, que você estava testemunhando aquilo, e o que você responde a Jesus ali naquele momento. Você está fazendo oração mental, você está ali numa oração mais livre, né? As duas formas de rezar, mental e vocal, são válidas, né? São igualmente, não é que uma seja superior à outra, né? Mas Santa Teresa, nesse livro do Caminho de Perfeição, coloca que as duas coisas se misturam, né? Porque aí você está ali fazendo oração mental, você começa a responder a Jesus, você está fazendo, de certa forma, uma oração um pouco vocal também. Ao mesmo tempo que você está meditando em cima do que você está dizendo na oração vocal, você está fazendo uma oração mental também, né? Que acaba que as coisas se misturam, né? Então, por mais que a gente esteja batendo na tecla aqui de que o gestual é importante, que as palavras apropriadas são importantes, não excluir o lado do coração, o lado espiritual, da gente estar com o coração naquilo que está sendo dito, né? Nada contra uma... Pode falar. Agora eu fiquei falando sobre oração, uma dúvida aqui, que eu não ouvi hoje, eu escutei falar que quando você ora em silêncio, até o texto tudo, diz que o demônio pega, assim, não tem tanta força quanto se você orar em voz alta e ele escutar, parece que a sua oração é mais forte em silêncio. Não sei se Eu nunca li isso não. Você leu isso onde? não me lembro. Agora eu vou explicar. São teorias, gente. Teorias que existem. Não, acho que não. Acho que não. Até porque é muito agradável a Deus a oração do terço, por exemplo, em grupo, né? Se você reza o terço em família, você ganha uma indulgência plenária, por exemplo. Aí você vai estar rezando em grupo, você vai estar rezando em voz alta. Em Né? voz alta. Todo mundo. Então, acho que não tem Tem um muito texto isso, dos não. sábados aqui também. O que acontece é que, por exemplo, nisso que eu falei, às vezes, né, é importante que se reze.
e que se reze todos os dias. E vão ter dias, né, para nós que não somos religiosos, né, não somos dedicados exclusivamente à oração, vão ter dias que as nossas ocupações, ou domésticas, ou do trabalho, vão ser mais intensas e que pode nos faltar tempo para rezar. Então, convém que nesses dias a gente reze e às vezes fazendo uma outra coisa ao mesmo tempo. Então, sei lá, uma dona de casa pode estar ali lavando a louça e rezando o terço. Pode ser que ela se distraia mais, porque ela não está com a atenção dela, embora dizem que as mulheres se distraiam menos. A mulher, em relação ao homem, ela tem uma capacidade de multitask impressionante, né? Que ela consegue fazer isso aqui, tá com a cabeça fazendo isso, fazendo aquilo e fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. Enquanto o homem, se ele está no telefone e está tomando conta, ele já não consegue, né? Ele precisa de foco, né? Sim. Não é uma coisa que é exclusiva do homem, exclusiva das mulheres, mas no geral as mulheres têm essa capacidade. A questão é, se as circunstâncias não te permitem que você tenha um tempo exclusivo para você se dedicar à oração, que é o ideal, é o que você deveria buscar na maioria dos seus dias, né? É válido você rezar o terço às vezes no carro, né? Você está no trânsito e está rezando o terço. Vai acontecer com mais frequência de você se distrair, né? Então, às vezes você para ali, olha, eu estou me enganando aqui, né? Eu estou aqui arrumando a casa, lavando aqui, botando isso na gaveta, Maria, não estou prestando atenção nenhuma no que eu estou fazendo. Se deu conta, você faz a retificação, que a gente chama, né? Peraí, deixa eu botar o meu coração em Deus, assim, né? Então, já é previsto, né? Deus é um pai amoroso. Ele sabe das nossas limitações, né? Que nem a gente, quando está educando os nossos filhos, né? A minha filha Joana, por exemplo, né? Está com 5 anos, a gente está treinando a independência dela em algumas coisas, né? Tomar banho. Filha, você está com 5 anos, não vou mais te dar banho, você tem que tomar banho sozinha, né? E ela consegue, mas ela se distrai, né? Então a Laila às vezes vai lá, filha, já passou o creme? Ah, é o creme, mamãe. Né? Então é assim que Deus vê a gente, né? Ele sabe que a gente vai se distrair, né? E que tudo bem, né? O importante é que a gente faça o propósito de se emendar e voltar, né? E se costuma dizer qual é o pior terço. A pior forma de se rezar o terço é aquele que não é rezado, né? Então você rezar o terço. Está falando aí do carro, né? Eu sempre achei também que o carro, rezar o terço do carro distraía mais do que o foco. Então, desde o início da pandemia do ano passado, eu andei rezando e depois eu parei. No meio do ano passado de rezar no carro. Eu ficava somente às 6 da manhã. E às 6 da tarde. Mas aí no carro eu parei geral. Aí esse ano, não sei porque, na quinta-feira eu resolvi pegar o terço e rezar no carro. Caramba, quanto tempo eu rezo? Dia seguinte, assaltaram, roubaram meu carro, o cara botou a arma para eu sair do carro e não atirou. O cara gritando do outro lado, atira que é polícia, não atirou e eu saí andando. Quase um ano sem rezar no carro. Esse é ver o extraordinário no ordinário, né? Que coisa. Pois assim, é claro que é melhor você fazer a oração num ambiente de recolhimento, quando você está com o coração calmo, podendo dar o seu pensamento exclusivo, mas às vezes as circunstâncias do dia não vão te dar, né? Pode ser que um dia seja um dia atípico, veio outras tribulações, outras coisas. Então hoje vai ser no carro, né? E Deus sabe, né? Então às vezes um dia você tem que estar muito trabalho, você não consegue, eu ia fazer a oração da tarde, 3 da tarde. Pô, esse dia foi muito intenso, uma coisa atrás da outra. Às vezes é um crucifixo que você tem ali no seu escritório na parede, que no meio dessa. Dá um olhar para o crucifixo assim, no interior, ó. Jesus, tamo junto aí, né? É minha cruz aqui também. E foi, é isso aí. Né? Uhum. É exatamente isso. A questão é não ficar nas palavras em si. Era o que a gente estava falando agora há pouco, né? Se você fica só nas palavras em si e não as vive no seu coração, não adianta, né? É o que a Santa Teresa fala nesse livro do Caminho da Perfeição, né? Você não está rezando, você está fazendo um chacoalhar de latas. Ela faz esse tipo de comparação, né? Então as palavras não podem ser vazias, repetidas assim a torto, né? Mas as palavras são uma forma, né, um guia para você vivenciá-las no seu coração. Se você usa essas palavras, não pelas palavras em si, mas vivenciando no seu coração e unindo oração mental e oração vocal, tá ótimo. Muitos santos se fizeram santos dessa forma, né?
desde o Antigo Testamento, né? O que é rezar os salmos, né? Então, o próprio Cristo, né? Como é que você vai argumentar com o protestante? Poxa, então você pega aí essa passagem da paixão, né? A gente não leu, mas a gente citou aí São João, né? Depois que ele faz ali a Santa Ceia, o que ele faz antes de ir para o Porto das Oliveiras lá para o Getsemane? Ele coloca, depois de rezar os salmos, se uniram. O Cristo rezava os salmos. Então ele ficava repetindo aquelas palavras dos salmos, né? Os salmos são oração vocal, né? E o terço, a história do terço tem uma relação com a história dos salmos, né? Que quando você começou... que começou a florescer ali a vida monástica ali, né? Fim de Idade Antiga, começo da Idade Média. Muitos monges eram analfabetos e não só não tinham os salmos decorados, mas também não conseguiam ler, né? E aí se dizia, olha, você não consegue rezar os salmos ainda, então não tem importância. Reza uma Ave Maria, né? Para cada salmo você oferece essa Ave Maria como uma rosa para Nossa Senhora. Então eram 150 salmos, começou a se oferecer 150 Ave Marias, que era o que compunham um rosário. E o terço do rosário era o terço de 150 Ave Marias, né? Em cada um eram 3 mistérios, né? Não tinha os mistérios luminosos ainda, que foi depois, com João Paulo II. Eram 150 mistérios, 150 Ave Marias, né? Para 150 salmos, né? E que cada Ave Maria era oferecida como uma rosa para Nossa Senhora. Era uma oração vocal, né? Eles estavam fazendo oração vocal, né? Que se rezava os salmos, né? E Cristo rezava os salmos também, né? Então, como é que você vai dizer que isso não é oração se o próprio Cristo fazia isso, né? Sim? Sim. Vamos voltar. Palavras e ações. Sem dúvida, as ações simbólicas já são em si uma linguagem, mas é preciso que a palavra de Deus e a resposta de fé acompanhem e vivifiquem estas ações para que a semente do reino produza seu fruto na terra fértil. As ações litúrgicas significam o que a palavra de Deus exprime, a iniciativa gratuita de Deus, ao mesmo tempo a resposta de fé do seu povo. A liturgia da palavra é parte integrante das celebrações sacramentais, para alimentar a fé dos fiéis. Os sinais da palavra de Deus precisam ser valorizados. O livro da palavra, lecionário evangelho, sua veneração, procissão, incenso, luz, o lugar onde é anunciado. Então, são várias coisas que não são menores, né? Existe um livro próprio para ser lido, né? Então, se você é convidado a fazer a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, é importante, né, que você... Leitura ao vivo. De preferência, leia do livro que está ali. Não leva o seu folhetinho e tal lá para cima, vou ler do folhetinho. O folhetinho, indignidade, né? Inferior. Mas aí você pode usar o celular, né? Você está lendo o livro na sua, você está rezando lá com o celular, fica feio você fazer isso ali lá de cima, né? Exatamente, né? Ou para quem vai à missa durante a semana, né? Levar o... Às vezes você leva por insegurança, né? Que peraí, eu não vou me entender ali com o missal, achar a leitura ali. Eu levo porque acompanha ali. Às vezes você está inseguro, você até leva ali para botar, mas de preferência que você leia do próprio livro que já está ali, né? E que você leia do ambão, né? Então, por exemplo, às vezes eu estou lá, Renato, estou sozinho na música, os salmos devem ser lidos do ambão. Então, não é correto liturgicamente que eu cante o salmo ali de baixo, ali do coro dos músicos, né? Então, que um dos músicos suba, né, para cantar, se for cantar o salmo dali de cima. O outro músico pode fazer a parte instrumental lá do coro, dali de baixo, né? Mas não é apropriado que o salmo seja cantado de baixo, né? Então, existem locais próprios para cada um desses atos litúrgicos, né? Então... Bom, tem que ser visto caso a caso, né? Às vezes é mais conveniente que o salmo seja lido, então, seja rezado, né? Então, que suba, né? Se for um dia solene, né? Que é mais importante que o salmo seja cantado, né? Tenha mais de um músico, né? Dá um jeito. Se não foi possível, vai ver cada caso, né? O que é mais apropriado, né?
Então não tem omite-se a parte instrumental e o músico sobe e canta a capela ali de cima, né? Ou faz rezado, né? Num dia que é mais domingo de Páscoa, né? Puxa, que tenha mais de um músico ali, né? Que não possa fazer a parte instrumental. 15 de agosto, na semana que vem, né? Não é tão importante como o domingo de Páscoa, mas sim, é uma solenidade. Também que se faça cantar, né? Assunção, né? Agora é dia 15. Inseparáveis enquanto sinais e ensinamento, a palavra e a ação litúrgica são indissociáveis também quando realizam o que significam, né? É muito importante isso, né? A liturgia da palavra, e isso mudou depois do Concílio Vaticano II. Até o Concílio Vaticano II, se você chegou atrasado na missa, em que momento o seu atraso foi grave o suficiente para você perder o preceito? Antes do Evangelho. Antes do Evangelho? Penitencial, importantíssimo. O sinal da cruz ali. Assim, o ideal, assim, você precisa se policiar para você chegar na hora, assistir a missa inteira, né? Eventualmente, as circunstâncias... De novo, todas as circunstâncias têm que ser avaliadas dia a dia, né? Você chegou atrasado por tua falta, você chegou atrasado porque realmente houve um imprevisto, né? O carro furou o pneu, sei lá, né? Claro que a gente está falando aqui de um pecado, né? Um pecado contra o terceiro mandamento, que é guardar domingos e festas, né? A gente vai entrar depois dos mandamentos, nós temos a obrigação de assistir a missa aos domingos e aos dias de preceito, e assistir a missa inteira, né? Se entendia, né, que você precisava, se você assistisse toda a liturgia eucarística, você não perderia o preceito. Eu cheguei ali antes de começar o ofertório, eu não perderia o preceito. No Concílio Vaticano II, se discutiu e que, olha, a liturgia da palavra, ela é intrinsecamente ligada à liturgia eucarística e ela é indispensável também, né? Pão e palavra, né, como Cristo ensina, né? Não só de pão vive o homem, mas também de toda a palavra que vem da boca de Deus, né? Então, você precisa chegar antes do começo da liturgia da palavra, né? Primeira leitura mesmo, né? Alguns especialistas em teologia moral dizem que se você chegou depois disso, né, para que você possa comungar naquela missa, você tem que fazer o propósito de assistir aquele comecinho que você perdeu da próxima missa que vai vir depois. Isso não seria errado, né? Puxa, eu cheguei e já estava no Evangelho. Não. Vou pegar o comecinho da próxima missa, então. Né? Então você assistiu a missa completa, um pouco torta, né? Um pouquinho inverteu a ordem das coisas, mas você assistiu a missa completa, né? É claro, para dizer que você está em pecado mortal, né, de ter perdido o preceito, né, vai depender das circunstâncias que te levaram também a chegar atrasado, né? Se é uma coisa habitual, sua. Se você está em dúvida, estou em dúvida se eu estou em pecado ou não, o ideal é que você não comum. Se você está certo que o que te levou a atrasar foi algo além da sua capacidade e você tem o propósito de pegar o pedaço da missa que você não perdeu da próxima missa, né, você pode comungar. Se não comungar, ele confessar para poder voltar? Se você entende que você cometeu o pecado, aí você precisa confessar para poder voltar a comungar. Puxa, não, na missa domingo, mas eu ia na missa da noite e o jogo ali do Flamengo foi aos pênaltis no final. Queria ir ali ver os pênaltis antes de sair para a mesa. Cara, tá pecado. Você colocou uma coisa mundana, o futebol, aí, por mais que você possa ter aí devoção pelo Flamengo, né? Não dá para colocar ele acima de Deus, né? Não, e essa comparação é importante, né? Porque, falando do Flamengo, falar de seleção, né? Dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo, ninguém chega atrasado. Todo mundo ali, 20 minutos antes do jogo começar, o cara já saiu do trabalho dele, já se organizou, já está lá e ninguém chegou atrasado, né? Por que a gente não tem isso também com a missa, né? Eu acho que é uma comparação apropriada. Canto e música. A tradição musical da Igreja Universal constitui um tesouro de valor inestimável, que se destaca entre as demais expressões de arte,
principalmente porque o canto sacro, ligado às palavras, é parte necessária ou integrante da liturgia solene, né? Então, na liturgia solene é necessário que certos trechos da missa sejam cantados, né? E mais trechos serão cantados quanto maior for a solenidade daquele dia em especial, né? Então, você vai reparar, né, que se você pega uma missa aqui durante a semana, né, o padre vai falar: por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Aí você vai pegar uma missa dominical: por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Então, dias mais solenes se canta mais, né, para se embelezar mais o rito, para se oferecer algo mais belo para Deus, né? Então é importante também que se cante bem, né? É engraçado, né, que é claro, a música ela não pode, né, e aí eu no caso, né, ou quem mais atua ou vier a atuar nesse tipo de ministério deve ter muito em mente que missa não é show, né? Isso é um abuso litúrgico muito comum no Rio de Janeiro por aí, né? Missa não é show. Você não é a atração principal, você músico, né? O principal é aquilo que está no altar, né? Então, certos excessos devem muito ser combativos, né? De não querer assumir ali um protagonismo, né, como músico, né, daquilo que está sendo celebrado no altar, né? E Santo Agostinho ele escreve sobre isso, né, que Santo Agostinho era muito fã da música, né, e entusiasta da música dele, a frase, né, quem canta reza duas vezes, né, porque você fez a sua oração e você embelezou a sua oração, né, com a melodia. Ele fala: às vezes eu tenho vontade de pedir na minha comunidade que a gente não cante, porque às vezes eu fico tão inebriado com a beleza das melodias que eu paro de prestar atenção naquilo que está sendo dito para prestar atenção nas melodias, né? Então, as melodias às vezes me atrapalham quando eu me encanto demasiadamente com aquela beleza, né? Ele fala um pouco disso no livro das Confissões, né? Então, o protagonismo é o que está acontecendo no altar, né? Então, isso deve ser tido em mente, né, na hora de se cantar, né, a liturgia. A composição e o canto dos salmos, inspirados com frequência acompanhados por instrumentos musicais, já aparecem intimamente ligados às celebrações litúrgicas da Antiga Aliança, né? O Concílio Vaticano II é muito rico, né, em documentos que vão explorar isso, né? E autoriza certas coisas que não tinham antes, né? Era muito... O principal instrumento musical, né, o mais adequado para se acompanhar a liturgia, continua sendo o órgão de tubos, né? Mas o Concílio Vaticano II já prevê a possibilidade de outros instrumentos, né? Violão, piano, por que não, né? E o que ele coloca como ressalva é que aquela música tem que ser música sacra, você não pode colocar uma música profana ali, né? Então, cabe aí ao discernimento, ao bom senso dos músicos não colocar tantos elementos de música profana até na escolha daquilo que vai ser cantado, né? Eu canto na quinta-feira, na missa das 18 horas, né? E nas missas durante a semana, com frequência tem alguma família ali com que está com uma intenção de sétimo dia, né? Então, já aconteceu muito comigo, né, de vir alguém e pedir: você pode cantar a música X, né? A pessoa me pede para cantar Noites Traiçoeiras, né, que é uma música que pedem muito para cantar em missa de sétimo dia, né? E ainda se vier noites traiçoeiras, a música que fala, né, de dor, né? Tudo bem, né? Agora, já me pediram mais de uma vez para cantar música secular, né? É porque ele gostava tanto de Roberto Carlos, então você pode cantar Como é Grande Meu Amor por Você? Não pode, né? Você não pode fazer isso na liturgia, né? Teve uma vez que eu fiquei com tanta pena daquela família, coitada, eu falei: olha, eu não posso, porque eu só posso cantar aqui o que é litúrgico, mas vamos fazer uma coisa? Quando acabar a missa,
eu desligo aqui, eu faço aqui só a gente, aqui, eu canto aqui para vocês. A gente fez isso, né? Tirei das caixas de som da igreja, só ali. Né? Depois vendo, acho que mesmo assim eu errei, né? Que eu não deveria cantar música profana dentro da igreja ali, né? Mas, ali só a gente, ali eu e a família, todo mundo já tinha ido embora, ali eu cantei lá a música que elas queriam, lá a viúva ficou super emocionada, lá, né? O meu momento Roberto Carlos, mas não deve, né? Você não deveria cantar Roberto Carlos ali. Essa do Roberto Carlos, né? Eu nem sabia que tinha essa lista, né? A marcha nupcial, isso é uma coisa que convém dizer, né? Porque, eu não sei se alguém aqui atua, né? Mas como eu atuo, eu acabo estudando esse tema, né? Um dos temas é música protestante pode ser colocada, né? Na missa, né? Pode ser colocada na igreja católica, né? Pois pode, né? Talvez seja prudente não colocar, né? Principalmente as mais modernas, né? Porque você precisa ter certeza de que tudo aquilo que você está dizendo, você não tem nenhuma heresia ali naquilo que você está dizendo, né? Então, você pega lá, diante do trono, né? Se tu olhar, é uma música protestante, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Não, mas peraí, se eu sou templo da Santíssima Trindade, né? Se eu sou templo do Espírito Santo, né? Como que não tem nada de bom dentro de mim se a Santíssima Trindade habita dentro de mim? Então, isso pode ser entendido como uma heresia, né? Os protestantes, eles não veem esse prisma, né, da santidade como dentro da gente, né? Então, não convém. Agora, quantos casamentos católicos ao longo dos séculos aí não tiveram Jesus, a Alegria dos Homens de Bach, né, como uma música da entrada dos padrinhos? Acho que a música mais convencional para se tocar em casamento na entrada dos padrinhos é Jesus, a Alegria dos Homens de Bach, né? E Bach era luterano, né? É uma música composta por um protestante, né? É um problema tocar Bach no casamento, né? Não, a igreja nunca entendeu que não. Então não é uma proibição, mas pode ser um ato de prudência que se evite, né? Porque eventualmente você pode acabar falando uma heresia ali, né? Então você precisa tomar esse cuidado. Uhum. Não fala do... mas assim, nem toda música de ofertório vai falar explicitamente do pão e do vinho, né? Então não é que seja um abuso litúrgico, não. E essa música em especial, ela já teve no missal, né? No folheto. Quando a música está no folheto da arquidiocese, né? Assim, não que o bispo esteja isento de cometer um erro litúrgico, mas pelo menos você como músico ali, você já tem a chancela do bispo que autorizou que aquilo estivesse lá, né? Então, se está errado cantar aquilo, o erro foi do bispo, né? Você pode se colocar sobre a tutela do bispo que está ali, que autorizou que aquilo estivesse no missal, né? No folheto. Então, se tudo aquilo que está no folheto, se assume que o bispo já autorizou que estivesse lá. E essa música que você falou, por exemplo, ela já esteve, né, em muitos folhetos, né? Então, você tem ali o aval do bispo para que ela seja... para que ela possa ser cantada, né? Então, você não precisa necessariamente falar explicitamente do pão e do vinho, assim como a música da comunhão, né? O adequado, segundo as diretrizes, é que a música da comunhão até ela tenha relação com o evangelho do dia, né? E às vezes você vai ter uma música de comunhão que não vai falar nada de comunhão, né? Você vai falar a barca, por exemplo, né? Tu te abeiraste na praia, né? Não vai falar de Eucaristia, né? E é uma música muito usada na comunhão, né? Numa festa petrina, assim, né? E não e não é nenhum erro cantar essa música, não. Tem algum incômodo, professor, para a igreja, o padre que vira uma celebridade canta? Algum incômodo? Olha, assim, ali na hora da missa, né, não é que esteja errado, né, mas a função do padre é outra, né? Ele tem uma outra função ali. A função dele é presidir a Assembleia. Né? Então, se ao cantar ele está exercendo mal as suas funções principais, aquilo que a gente falava agora há pouco, né? Do padre querendo fazer as coisas do leigo,
Se ele está celebrando mal, né, porque ele está celebrando a missa lá do coro, assim, né, certamente está errado liturgicamente, né? Assim, a princípio, tudo bem, né, mas ele tem que entender que o principal papel dele ali é celebrar a missa, né, e não estar atuando na música, né? E muitas vezes o papel do padre é cantar também, né? Tem muitas partes da missa que devem ser cantados pelo sacerdote, né? Sim. Tem trechos da liturgia que devem ser cantados pelo sacerdote. Já foi um incômodo da minha parte, né? Que eu já contei o pregão pascal algumas vezes, né? No pregão pascal tem trechos que deveriam ser cantados pelo sacerdote, né? O Dominus vobiscum, né? O Senhor esteja convosco. Não convém que o leigo cante isso, né? Essas são palavras para o sacerdote proclamar, né? Então, mesmo que o leigo esteja cantando, nesse momento o sacerdote deveria cantar, né? Dominus vobiscum, né? O Senhor esteja convosco. Poderia, já cantou aqui, né? Frei Nico cantou uma vez em latim, muito belamente, diga-se de passagem, né? Eu acho que dos nossos freis, eu acho que o que tem mais talento musical é o Frei Nico mesmo. O canto e a música desempenham sua função de sinais de maneira tanto mais significativa por estarem intimamente ligados à ação litúrgica, né? Então, você não pode cantar qualquer coisa. O que está sendo cantado tem que estar ligado à liturgia do dia. Segundo 3 critérios principais: a beleza expressiva da oração, participação unânime da Assembleia nos momentos previstos e o caráter solene da celebração. Participam, assim, da finalidade das palavras e das ações litúrgicas, a glória de Deus e a santificação dos fiéis, né? Aí vai ter Santo Agostinho, aí, né? Quanto chorei ouvindo vossos hinos, vossos cânticos, os acentos suaves que ecoavam em vossa igreja. Que emoção me causavam, né? Aquela questão do órgão de tubos que tem, né? Aquela função, aquela música que enche, aquele ruído que é celestial mesmo, que tem aquela beleza, né? Que te coloca um pouco mais perto do céu, né? Que emoção me causavam, fluíam em meu ouvido, destilando a verdade em meu coração, um grande elã de piedade me elevava e as lágrimas corriam-me pela face, mas me faziam muito bem. A harmonia dos sinais é a que mais expressiva e fecunda por exprimir a riqueza cultural própria do povo de Deus que celebra. Por isso, o canto religioso popular será inteligentemente incentivado a fim de que as vozes dos fiéis possam ressoar nos pios e sagrados exercícios das ações litúrgicas. Acho que eu vou passar para o compêndio, senão a gente não consegue terminar. Vai falar das santas imagens agora, né? É a pergunta 240. Qual é a finalidade das imagens sagradas? A imagem de Cristo é o ícone litúrgico por excelência, né? A gente já falou, né? Por isso que quando o judeu era contra o uso de imagens nas celebrações e no culto, né? Porque para o judeu a imagem sempre estará aquém do Deus verdadeiro. Eu, homem, não conseguiria criar uma imagem que possa estar à altura de Deus. Então a imagem para o judeu vai ser sempre um ídolo. A partir do momento em que o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, ele criou uma imagem visível, né, que era digna de si, porque é o próprio Deus que está ali na pessoa do Cristo encarnado, né? Então, Cristo é a imagem por excelência, é o ícone litúrgico por excelência. As outras imagens que representam Nossa Senhora e os santos significam Cristo que nelas é glorificado, né? Então, quando eu admiro uma imagem de Nossa Senhora da Consolação que tem aqui, eu preciso admirar nela Cristo, né? Eu preciso admirar Deus ali, né? Que está também nos seus santos, está também em Nossa Senhora. Proclamam a mesma mensagem evangélica que a Sagrada Escritura transmite mediante a palavra e ajudam a despertar e nutrir a fé dos crentes. Então, às vezes você está ali na Semana Santa, né? Pode ser um auxílio na sua oração, né? Dispor de um desses crucifixos barrocos, aí, com um Cristo bem ensanguentado, né? De forma que você vai olhar para aquele crucifixo e isso vai ser um alimento da sua oração, né? Convém que tenhamos alimento para as nossas orações, né? Falamos agora há pouco, né, de oração vocal e oração mental, né? Então isso
é um capítulo para toda uma outra aula, né, de como se evitar as distrações na oração, né? E muitos mestres de oração aconselham você levar um livro, um bom livro espiritual para a sua oração, de forma que você vai lendo, né, pedacinhos daquele livro e vai usando ele como assunto para você dialogar com Deus em relação àquilo que você estava lendo. Também você pode usar as imagens santas nesse sentido, né? Você olhar para um crucifixo, né? Você olhar para uma imagem piedosa de um santo e usar aquilo como combustível da sua oração, né? Claro, sempre vendo Cristo presente no santo do qual você tem devoção. Quando celebrar? Qual é o centro do tempo litúrgico, né? Então, quando ele fala aqui das santas imagens, ele termina aqui no Catecismo a parte 2. Aí ele vai para a parte 3, né, que ele vai falar de tempo litúrgico, domingo, ano litúrgico, o santoral, né, o conjunto dos santos, cada dia é dia de um santo, liturgia das horas, para depois falar de local, que é onde a gente termina aí o artigo 1, é o onde celebrar, e a gente deve falar do artigo 2 também, que é bem curtinho, né, que a gente já falou um pouco, que é essa questão da liturgia e culturas, né? Se não der tempo, a gente já falou, se der tempo, a gente esmiuça isso um pouco mais. Quando celebrar? Qual é o centro do tempo litúrgico? O centro do tempo litúrgico é o domingo, fundamento e núcleo de todo o ano litúrgico, que tem o seu ápice na Páscoa anual, a festa das festas, né? Então, o domingo ele é uma mudança cultural na liturgia do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Do Antigo Testamento, a gente tinha o sabá, né? Era o dia de descanso, né? O sábado, a palavra vem de sabático, né? Então, sair da minha empresa e eu vou tirar um ano sabático, né? Um ano para eu pensar na minha vida, um ano para eu viajar, né? Então, essa palavra significa isso, né? O dia de descanso, porque ela guardava uma relação com o Gênesis, né? Em que Deus criou o mundo nos primeiros 6 dias e no 7º dia ele descansou, né? Você entendeu que, também nós, seres humanos, né, precisamos de descanso, e realmente precisamos, né, para que a gente possa renovar, né, as nossas energias, renovar as nossas forças e retomar as ações com ímpeto no dia seguinte, né? Então, o sábado era o dia de celebração do judeu, né, com todos aqueles exageros, né, que Jesus tanto criticava, né? Puxa, mas eu não posso fazer o bem no sábado, eu não posso curar um doente no sábado, né? Que hipocrisia de vocês. Quem que perde uma ovelha no sábado não vai procurar a sua ovelha no sábado, né? Não vai fazer o que for preciso para tirá-la do buraco, ainda que seja dia de sábado, né? E aí, como é que foi esse negócio de ter virado, ter surgido um 8º dia, né? Então, assim como nas notas musicais, né, quando você tem uma oitava, né, é a nota que se repete a primeira, né? Então você tem lá Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, a oitava nota é um outro Dó, né? Um Dó, uma oitava no agudo, né? Ela repete o Dó. Então, o 8º dia, ele é a recapitulação do primeiro dia. Então, nós cristãos entendemos que o domingo é o primeiro, mas também é o 8º dia. Porque o dia da ressurreição de Cristo é tão importante que nós consideramos ele como um capítulo a mais na história da criação, né? Porque agora sim, tudo é recapitulado em Cristo, né? E já falamos disso, né? Conquistamos com a paixão, morte da ressurreição mais do que os nossos primeiros pais tinham perdido com o pecado original. Ganhamos ali a filiação divina, né? Então esse é um capítulo muito importante na história da criação, de forma que o nosso dia de culto passa a ser o domingo, né? Que a etimologia da palavra vem de Domino, o dia do Senhor, o dia de Deus, né? Então, o domingo é o ápice da nossa fé, né? Então, convém que no domingo não só assistimos à Santa Missa, né? Mas que também nos dediquemos mais à oração no domingo, né? Então, convém também que se você reza todos os dias, né, no domingo reza com uma piedade especial, né? É um dia de mais dedicação ao Senhor, né? E lembrando que descansar é mudar de atividade, tá? Descansar não é o que os pagãos entendem por descansar. Então, eu digo aqui que eu acho que não é apropriado
para o cristão passar o domingo inteiro estatelado na praia ali, sem fazer nada, e queimando. Aí deu 4 da tarde, ele sai da praia, toma banho, vai para o Maracanã, ou fica ali na frente jogando o jogo dele, né? Descansar é mudar de atividade. Não que você não possa ir na praia, não que você não possa ir ao Maracanã, mas saiba que você é apóstolo o tempo todo, né? E ainda que você não vai estar no seu trabalho habitual, às vezes você vai na praia, você vai levar um amigo, e ali, nas circunstâncias da praia, você vai fazer algum apostolado com aquele teu amigo. Ou às vezes é um momento de você ensinar algo para os seus filhos, que seja construir um castelo de areia, olha, vamos cavar um buraco aqui para entrar no outro lado, olha, ele desaba, né? Então tem que fazer mais fundo para que... Não sei, o cristão deve aproveitar o tempo, né? O tempo é curto, não deve ser desperdiçado. Então todo o tempo, inclusive o tempo de descanso, ele deve ser bem aproveitado, né? Para se tirar algo de proveitoso dali, né? Então eu não posso assistir um filme que seja mais vazio, assim, de ensinamento, um filme para descansar, assim. Olha, às vezes você até pode, né? Porque às vezes é você vendo lá o filme lá do Van Diesel, sei lá, né? Um filme aí mais bobo desses, né? Às vezes aquilo pode ser assunto do apostolado, né? Que você vai fazer no dia seguinte, né? E, o futebol, como o futebol é importante no apostolado, né? Mas o que me acrescentou ficar ali 2 horas vendo ali o meu time, né? Bom, sem dúvida que acrescentou. Você pode ter exemplo de virtude, né? Aquelas pessoas que treinam para fazer aquilo, e você vai ter assunto para o teu apostolado, né? Se você se enriquece culturalmente como pessoa, se você é uma pessoa que tem vários interesses, né? Esporte, artes, e vários temas, você vai ter um repertório maior para que você possa chegar a outras pessoas, né? Porque a gente já falou várias vezes, né? No apostolado é muito importante que você fortaleça a sua amizade com as pessoas, né? E a amizade se faz conversando. E às vezes você já não vai de cara conversar sobre Jesus, você vai conversar sobre um assunto mundano, né? Vai ganhar intimidade com aquela pessoa. Às vezes eu gosto de futebol, ele gosta de futebol também, é tão gostoso, né? Quando a gente fala de futebol junto, né? Eu gosto desse assunto, você gosta também. E aí no meio de uma conversa sobre futebol surge a oportunidade de falar de Deus, né? Sei lá, eu gosto de surf, o camarada gosta de surf, né? Aí você vai falar lá, eu esqueci o nome do rapaz lá que ganhou lá, pô, tu viu o que ele falou? Diz amém que o ouro vem. Pô, que legal, né? O cara tem uma piedade, né? Acho que foi essa frase que ele falou, né? Quando ele ganhou a medalha lá, o repórter botou, o que dizer? Diz amém que o ouro vem, né? E aí surgiu aí um assunto ali baseado no surf para você emendar ali um assunto mais espiritual, mais profundo, né, para com aquela pessoa, né? E isso é o convite que eu faço, né? Sim, a gente vai falar de temas superficiais com os nossos amigos, mas é importante que a gente saiba falar de temas profundos também, né? O brasileiro está muito superficial. É importante que a gente fale de temas profundos, que às vezes, né, de acordo com o que o seu camarada está preparado, não vai entrar num tema que é religioso, mas às vezes vai entrar por um prisma que é mais filosófico do que religioso, né? Porque existem questões que são de interesse de todos, né? Essas questões de onde viemos, qual é o sentido da vida, para onde vamos, o que vai acontecer. Todo mundo tem um pouco de interesse nesse tipo de coisa, né? Principalmente no dia que a pessoa está passando por alguma coisa, às vezes acabou de perder um parente, uma coisa assim, é uma oportunidade de você falar um pouco, né, sobre que a vida não se encerra aqui, que existe algo mais, né? E mesmo que a pessoa não tenha fé, esse é um momento em que normalmente as pessoas se colocam em posição de ouvir palavras nesse sentido. Devem ser aproveitadas com o objetivo apostólico, né? De novo, não querendo impor a fé a ninguém, a fé não deve ser imposta, né? Mas a fé deve ser oferecida, né? É uma obrigação de caridade que a gente faz com as pessoas, né? Quando as pessoas precisam ouvir isso. Qual é a função do ano litúrgico? No ano litúrgico, a igreja celebra todo o mistério de Cristo, da encarnação ao seu retorno glorioso. Em dias estabelecidos, a igreja venera com especial amor a bem-aventurada Maria, Mãe de Deus, e também faz memória dos santos que por Cristo viveram, com ele sofreram e com ele foram glorificados, né? Então tem várias coisas aqui nesse parágrafo, né? Que
existem vários mistérios que são apropriados para que a gente possa visitá-los periodicamente, ano após ano, que a igreja coloca datas específicas para se celebrar esses mistérios, né? Então, convém que toda a vida de Cristo seja meditada todo ano, né? Da sua... Oi? Da sua concepção virginal, né? O seu nascimento, né? Uma festa forte, né? A segunda festa mais forte, né? A Páscoa é uma festa mais importante do que o Natal, né? E todo o ano litúrgico, né? Natal, tempo comum, a Páscoa, né? Aqui na catequese de adultos, sempre que a gente entra num desses tempos fortes da igreja, a gente para o catecismo para dar uma aula específica sobre esse tempo forte, né? Então a gente deu aula sobre o tempo do Advento, o tempo de Natal, a gente não dá aula sobre o tempo comum. O tempo comum é o comum. Sobre a Quaresma, né? Para avivar esses momentos, né? A igreja tem momentos do ano litúrgico que são mais festivos, né? Então momentos que são mais penitenciais, né? A Quaresma e o Advento são tempos muito apropriados para se fazer penitência. No tempo pascal convém que a gente dê uma abrandada na penitência para viver mais esse tempo que é mais festivo, viver melhor esse tempo que é mais festivo. Tudo isso tem um propósito, né? A gente, talvez, Deus em sua providência saiba que a gente não aguentaria um ano inteiro só de pancada nas costas, né? Penitência o ano inteiro. É bom também para nós que a gente abrande um pouco a penitência de quando em quando. Você citou aí Santa Lúcia, né? De Fátima. Para quem já leu, né? A história lá dos 3 videntes de Fátima, é uma história muito bonita, né? E isso é um exemplo do poder do terço, né? De como eles se fizeram santos rezando o terço, né? Eles iam levar as ovelhas, né, para o pastoreio e ficavam rezando o terço, né? Só que para dar tempo deles irem brincar logo, né, eles rezavam Pai Nosso, Ave Maria, Glória. Pai Nosso, Ave Maria, Glória. E aí a aparição da Nossa Senhora, olha, que bom que vocês estão rezando, mas olha, eu quero que vocês rezem a oração inteira. E aí eles começam a ficar mais piedosos ali e tal. Só fazer uma parte. Né? E aí eles começam a ficar mais piedosos e começam a querer fazer penitência. Aí pegam lá um arame, lá, um negócio que eles vêm lá, usam aquilo como silício. Lá, Nossa Senhora é a primeira e fala, olha, legal, então, mas não usa esse troço o dia inteiro não, usa só uma parte do dia, porque não convém também que a penitência seja tão pesada assim, né? Para a gente não se exceder, né? E no nosso caso, eu costumo dizer que a penitência não deve ser uma penitência que te deixa orgulhoso porque você cumpriu, né? Ela perde o propósito. Eu gosto das penitências simples porque elas não deixam a gente orgulhosos, né? Então, sei lá, de manhã eu levo 20 minutos tomando meu banho, minha penitência vai ser tomar um banho frio de 5 minutos, né? Não vai ficar orgulhoso porque você toma um banho de 5 minutos, né? A minha penitência vai ser, em vez de botar 3 conchas de feijão no meu prato de almoço, eu vou botar 2 conchas de feijão, né? Porque, pô, sou penitente pra caramba, cara, eu só boto 2 conchas de feijão no meu prato, você não vai ficar orgulhoso com isso. Mas é bom, uma penitência menor, né, que Deus está vendo, né, que você tinha vontade de botar, ou você não botou o paio do feijão ali, né, você tinha vontade de botar o paio, mas você não botou por amor a Deus, ele está vendo e você não vai ficar orgulhoso por conta disso. Tá? Nem sei mais porque que eu estou falando de penitência. Sim, porque eu estava falando de ano litúrgico, tem anos que são de penitência, tem tempos que são para comemoração, né, para celebrar, como Pascal. O que é a liturgia das horas? A liturgia das horas, a oração pública e comum da igreja, é a oração de Cristo com o seu corpo, a igreja. Por meio o ministério de Cristo, que celebramos na Eucaristia, santifica e transfigura o tempo de cada dia. Ela se compõe principalmente de salmos e de outros textos bíblicos, e também as leituras dos padres e de mestres espirituais. Né? Então existe o livrinho lá esqueci o nome agora, você que sabe essas coisas. No breviário. Os sacerdotes são obrigados, né? Eles devem rezar o breviário, os religiosos rezam também, mas é uma oração que qualquer um pode rezar. Todos somos chamados, né? Não é a nossa obrigação como leigos, né? Mas que qualquer um pode rezar, né? Então a gente vê isso presente no livro dos Atos dos Apóstolos, né? Que a igreja primitiva estavam reunidos para a oração das 3 horas, para a oração das 6 horas, né? Então eram horas do dia que se reuniam para fazer certas orações, né? E isso é muito presente na vida monástica, né? Não só na vida dos religiosos, mas os sacerdotes fazem isso também, né? Que os monges, eles rezavam essas horas em comunidade. Então temos aqui as laudes, né? Que é aquela primeira oração da manhã. Eles se reuniam e tem ali uma oração vocal, salmos,
textos de padres da igreja, textos bíblicos que eles rezavam aquilo juntos, né? As laudes, a da manhã, as vésperas, né? No meio do dia, as completas, que é no final do dia, né? Todos nós podemos rezar e com isso fazer parte da igreja, né? É claro, é um entender meu, Renato, né? E às vezes, se a sua vida é muito atribulada, é mais difícil, que naquele horário especificamente você consiga parar para rezar e fazer a oração proposta, mas se você quer no seu plano de vida interior rezar a liturgia das horas, né? Nenhum erro há em você ser flexível com esses horários, né? Em vez de eu rezar as laudes 8 horas da manhã, eu vou rezar tal hora que para mim é mais conveniente, né? Tudo bem, né? Mas são momentos do dia em que você para a sua atividade para se dedicar a uma coisa mais interior, fazer oração, essa oração da igreja, a liturgia das horas. Os padres e religiosos todos fazem, mas o leigo pode fazer também. Onde celebrar? A igreja tem necessidade de lugares para celebrar a liturgia? O culto em espírito e verdade, a gente falou, né, da nova aliança, não está ligado a nenhum lugar exclusivo, porque Cristo é o verdadeiro templo de Deus, por meio do qual também os cristãos da igreja inteira se tornam, sob a ação do Espírito Santo, templos de Deus vivo. Todavia, o povo de Deus, na sua condição terrena, tem necessidade de lugares em que a comunidade possa se reunir para celebrar a liturgia. E o que são edifícios sagrados? São as casas de Deus, símbolo da igreja que vive naquele lugar, bem como da morada celeste. São lugares de oração, nos quais a igreja celebra, sobretudo a Eucaristia, e adora a Cristo realmente presente no tabernáculo, né? Então, ainda que você possa fazer oração na sua casa, se você tiver a oportunidade de ir à igreja, é tão bom quando a igreja fica aberta o dia inteiro, né? É melhor, porque Cristo está realmente presente ali, né? Então, se você puder fazer a sua oração mental, né, em vez de fazer no seu escritório, tem uma igreja do lado aqui do meu escritório, eu vou lá e rezo diante do Santíssimo, é melhor, não só por ser um ambiente que normalmente é mais convidativo à contemplação, ao recolhimento, à oração, né, mas também porque Cristo está realmente presente ali nas espécies eucarísticas, né? Mesmo você está rezando no seu escritório e vem lá um novo e-mail que aparece ali na tela do seu computador, alguma coisa assim, as distrações acontecem com mais frequência, né? Existe esse lado humano e existe um lado espiritual também. Quais são os lugares privilegiados dentro dos edifícios sagrados? O altar, o tabernáculo, a custódia do sagrado crisma, né, onde se guarda o óleo da crisma, e os outros óleos sagrados, o óleo da unção dos enfermos, a sede do bispo ou do presbítero, né, a cadeira onde o padre se senta, né, é um lugar privilegiado, né? Acabou a missa lá, convém que você levante ali, sente ali na cadeira do padre, é um lugar privilegiado aquele. A cátedra do bispo ou do presbítero, o ambão, a fonte batismal e o confessionário. Diversidade litúrgica e unidade do mistério. Porque o único mistério de Cristo é celebrado pela igreja segundo diversas tradições litúrgicas. Então existem diversas tradições litúrgicas, mas um único mistério. Porque a insondável riqueza do mistério de Cristo não pode ser exaurida por uma única tradição litúrgica. Então, se Cristo é infinito, uma única tradição litúrgica não esgota tudo que Cristo é, tudo que Cristo oferece. Veja, diversas tradições litúrgicas. Desde as origens, portanto, essa riqueza encontrou nos vários povos e culturas expressões caracterizadas por uma admirável variedade e complementariedade, né? Então, se você vai rezar, se você vai assistir uma missa numa igreja copta, né, uma igreja egípcia, você vai ver muitas coisas em comum nas coisas que são próprias, né, da cultura local. Se você vai numa missa de rito católico, né, nós devemos ir em missa de rito católico, ainda que você esteja no Oriente, certamente você vai se deparar com elementos que são um pouco diferentes daqueles que você está habituado, mas o núcleo da coisa é o mesmo, né? E até
aí os anos 60, né, havia uma exigência, inclusive, de que a língua fosse a mesma língua, né, em qualquer igreja que você fosse no mundo, né? Era importante que a missa fosse rezada em latim, para que fosse a mesma língua. A partir dos anos 60, se houve a permissão para que as missas fossem rezadas também em língua vernácula, né? na língua comum, para que se possa compreender melhor aquilo que está sendo dito, né? E mesmo que a missa seja rezada em latim, convém que as leituras, ao menos, sejam lidas em língua vernácula, para que a gente possa apreciar exatamente a palavra de Deus, qual é o ensinamento daquele dia. Qual é o critério que assegura a unidade na multiformidade? É a fidelidade à tradição apostólica, ou seja, a comunhão na fé e nos sacramentos recebidos pelos apóstolos. Comunhão que é significada e garantida pela sucessão apostólica. A igreja é católica, pode, pois, integrar na sua unidade todas as verdadeiras riquezas das culturas. Então você precisa se manter na tradição. A gente estava começando falando dessas questões de abusos litúrgicos, né? Um amigo meu que foi passar um tempo trabalhando na França, rapidamente ele reparou, olha, não dá para ir em qualquer igreja aqui, né? Porque ele foi lá numa igreja que na hora, um pouco antes da homilia, se entregou um papel para os fiéis, né? Para você escrever o que você entendia ali daquele evangelho e tal, você colocava ali numa urna e que aquilo era sorteado, depois alguém lia, né? Isso não é tradição católica, isso não é homilia, né? A gente precisa exatamente de como a igreja interpreta as escrituras, né? Isso é um pouco de uma influência protestante na igreja, nesse sentido de que você deve ter a sua livre interpretação das escrituras, né? O que traz a problemática, né? De que a verdade pode ficar um pouco dúbia, né? Um pouco, talvez usar esquizofrênica seja uma palavra muito forte, né? Mas eu leio a Bíblia, eu tenho esta acepção da verdade, você lê, tem essa, e às vezes a sua interpretação se choca com a minha interpretação, qual das duas que é verdadeira, então, se elas se chocam, né? E a verdade é uma só, né? Que é Cristo, né? Não existem dois Cristos, assim como não existem duas verdades, né? A verdade é uma só, né? E a leitura das Escrituras deve ser buscando esta verdade que é única, que não é múltipla, né? E essa verdade é Cristo, né? E a igreja sempre teve essa tradição de dar a interpretação correta, né, daquilo que está sendo dito ali, né, conforme foi desde os tempos de Cristo. Então, se você usa esses papeizinhos, né, e você coloca o leigo para dar uma função que é uma função do ministro ordenado para o leigo, isso pode trazer problemas, né? É claro que existem alguns leigos que são preparados, né, para exercer um certo sermão, né? Então, às vezes você vai numa celebração da palavra, que não é uma missa, né, não tem sacerdote, que pode ser feita por um ministro ordenado, o diácono, que é um ministro ordenado, mas ele não é sacerdote, é o primeiro grau do sacramento da ordem, então ele não pode celebrar missa, o diácono, né, mas ele pode fazer uma celebração da palavra e fazer um breve comentário sobre o evangelho do dia, né, dentro daquilo que é a tradição da igreja. Ou às vezes, mesmo não tendo o diácono, o próprio ministro da Eucaristia pode fazer esse papel, né, de novo, dentro da tradição da igreja. Na liturgia, tudo é imutável? Nada pode mudar? Na liturgia, especificamente na dos sacramentos, há elementos que são imutáveis, porque de instituição divina de que a igreja é fiel guardiã. Há também outros elementos que são suscetíveis de mudança, que ela tem o poder e, às vezes, também o dever de adaptar às culturas dos diversos povos, né? Então, para que se tenha missa, você tem que ter transubstancialização, desculpa. Você tem que transformar pão e vinho em corpo e sangue de Cristo. E isso é imutável. Portanto, nunca a celebração da palavra vai ser missa. Então, se você não tem um sacerdote ali, que é aquele que pode transformar a hóstia em corpo de Cristo, transformar o sangue em sangue de Cristo, isso jamais será missa. Isso é imutável, né? Agora, acho que foi até depois do Concílio Vaticano II, né? Um pouco depois, né?
não se permitia, por exemplo, que se tivesse mulheres em cima do presbitério, né? As mulheres não podiam ficar no altar, ali no local do sacerdote. Era uma função exclusiva do sexo masculino. Não sei se isso será uma forma de tentar preservar o sacerdote, que é celibatário, de ter um contato mais íntimo com mulheres, né? Hoje já se pode ter mulheres, né? Você tem coroinha mulher, você tem ministra da Eucaristia mulher, você ainda não tem cerimoniário mulher, né? Então, se você vê entre os coroinhas, coroinhas são aqueles que usam a roupa vermelha, vermelha e branca. Depois que ele fica um pouco mais velho, ele ganha um upgrade ali, né? Para cerimoniário, passa a usar uma veste branca e preta, né? Que ele fica muito próximo ao sacerdote, muito íntimo ao sacerdote. Aí, para tentar preservar o sacerdote, se convém que não sejam meninas, né? Fazendo essa função, né? Isso é uma coisa que pode um dia mudar? Pode, talvez sim, não é algo imutável na liturgia da igreja, né? Assim como hoje se pode ter ministra da Eucaristia mulher, né, em cima do presbitério, né? Não tem nenhum problema nisso, né? Houve um tempo que não se podia ter, né? Algumas coisas são mutáveis, outras não, né? E é bom que seja assim, né? Acho que essa é a última pergunta, né? Com isso encerramos essa parte introdutória e entramos mesmo em cada um dos 7 sacramentos a partir da semana que vem, começando com os sacramentos de iniciação cristã, né? O batismo, a Eucaristia e a confirmação. A aula que vem falamos do batismo, então. Meio-dia, vamos concluir com a nossa oração do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Deus. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça nos nossos corações, para que nós, que conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, bom domingo, parabéns aí para os papais do grupo. Feliz Dia dos Pais aí para todos.